Olá, parceiro professor, olá, parceira professora, sejam todos muito bem-vindos aqui para os nossos conteúdos integrados, que dessa vez tem uma proposta interdisciplinar. Eu, professor Alcides Guerreiro de História, convido aqui para trabalhar conosco um mestre da literatura, um mestre de português, também escritor, o meu colega Mauro Marcel. Tudo bem, cara? Professor Alcides, nossa, o mestre da literatura, gostei, viu? Gostou, vou chegar lá ainda, quem dera. Um prazer estar aqui com vocês na aula de História conversando. Vamos trazer um pouco de literatura para a aula de História, falar de cidade, vai ser muito bacana. Vamos lá. Muito bem. O tema de hoje, verticalização nas regiões metropolitanas periféricas. Verticalização a gente compreende aqui como a construção de prédios. Um fenômeno que normalmente começa sempre no centro da cidade. Nas últimas décadas, ele vem se acossando, ele vem chegando, né? Ele vem se aproximando cada vez mais das franjas da cidade, nas periferias, cidades do interior que ainda têm um espaço gigantescamente amplo no plano horizontal, também começam a conviver com o fenômeno da verticalização. Eu vou ler aqui os objetivos e habilidades para a gente continuar conversando. Nosso objetivo é propor observações e reflexões sobre os fenômenos da recém-verticalização de moradias, construção de prédios, condomínios, nas áreas periféricas da cidade, até pouco tempo atrás, ocupadas exclusivamente por casas. E a habilidade é comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes, como grupos sociais e culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, e considerando os conflitos populacionais internos e externos, a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Professor Mauro. Pois não. O senhor tem reparado também esse fenômeno de verticalização que se espalha muito além do centro das cidades? Eu venho percebendo, inclusive, eu moro em periferia e eu venho percebendo que na última década em específico, o bairro ele está deixando de ter aquelas casas térreas e estão surgindo os condomínios verticais, com prédios de no mínimo 4 andares, né, até prédios maiores, isso na periferia. E isto, se eu não me engano, né, eu acho que gera um adensamento, né, da população, a população se adensa, mais automóveis, mais necessidades de água, esgoto, outras demandas surgem e isso é importante debater, professor. Perfeito. A gente tem aqui a fundamentação legal, só que a gente agora vai... Opa, claro. A gente agora vai para o roteiro que a gente está propondo para o professor. O próximo slide, por gentileza. Vamos lá. Olha, vocês estão olhando aqui uma imagem curiosa. Olha, é sobre isso que você estava falando, parece meu bairro aí. Pois é, essa aí eu tirei, eu moro num sobradinho, na gloriosa ZL, Zona Leste de São Paulo. Sou quase vizinho. Você é quase vizinho? Quase vizinho. Guarulhos. Guarulhos, está bem perto, eu moro perto da Penha. Eita, é vizinho. E aí acontece um fenômeno interessante. Eu moro nesse bairro há muito tempo, ele sempre foi um bairro residencial, e de repente, de uma hora para outra, vocês estão olhando ali na imagem, na foto, começou a pipocar um monte de prédios. Né? E eu, como bom observador, comecei a perceber aí o que já está rolando, né? Uma profunda mudança na paisagem local, né? No comércio local e assim por diante. Muda a relação com a cidade, né? Com o vizinho, as pessoas começam a se distanciar, embora muitas morem próximas, né? Por morar no mesmo prédio, a relação com o vizinho muda, porque em outro prédio é outra realidade, é outra vida. Muito bem pontuado, e não muda só por causa do fato da gente ter em si a verticalização. Nós vivemos na contemporaneidade uma rotina de individualismo. Né? E nessa rotina de individualismo, os contatos sociais e o espaço público vão cada vez ficando menores. Eu lembro da época em que só tinha telefone fixo. Certo. E aí, quando a gente falava com alguém, era obrigado a falar com a mãe que atendia, já perguntava do pai. Verdade. Hoje não, né? Todo mundo tem o seu aparelho, todo mundo tem o seu note, todo mundo tem o seu quarto e assim por diante. É claro
que eu estou falando aqui com um senso comum, né? Mas, evidentemente, mesmo aqueles que não têm tantas ferramentas de uso individual, acabam também, de alguma forma, vivendo essa perspectiva individualista. Lembrei agora do telefone público, né, o orelhão, né, que antes as pessoas eram obrigadas a procurar o orelhão e conversar com outras pessoas na fila do orelhão, do telefone público, para poder falar com outra, né, pelo telefone. Agora, os telefones públicos quase que sumiram da paisagem da cidade, porque todo mundo tem esse caráter individualizado do telefone, cada um tem o seu telefone. Não só na própria casa, né, também na cidade, cada um cuidando do seu próprio problema, de certa forma. Isso. Vamos lá, verticalização e afins. A construção de prédios, de condomínios, a questão da especulação urbana, aqui é um roteiro de novo para o professor. Vamos tentar entender, né? Por que que a verticalização acontece? Será que ela é só uma moda ou ela está relacionada à especulação urbana? A venda de um estilo de vida, esses condomínios, esses prédios, faz parte do marketing deles a questão de associar o domicílio ao lazer, a esporte e principalmente a segurança, né? Temos uma questão também que pode ser explorada com os professores e seus alunos, autossuficiência e embolhamento. Essa foi uma espécie de tendência que começou nos condomínios mais caros e de elite aqui em São Paulo, aonde você não precisava sair do condomínio. Ah, verdade. Você pode comprar tudo no condomínio, pode frequentar só o condomínio. Academia, Pois é. Restaurante, E garagem. essa tendência acabou atingindo também as moradias mais simples. Então, nós temos hoje condomínios vendidos em periferia, quase sempre vocacionados à classe média ou média baixa, já com essa tendência de embolhamento. Então, será que está rolando um embolhamento mesmo? Vamos pensar um pouquinho esse aspecto. E uma última questão aqui, prédios, carros e mobilidade local. Professor, na época que a gente só tinha casa no bairro, Sim. a gente tinha rua. Certo. E aí a gente tinha uma casa que tinha lugar para dois carros, não é isso? Verdade. E aí, nesse mesmo espaço, os caras metem um prédio. Só que em vez de ter espaço para 2 carros, Se é um prédio. vai ter para 40, 50 no mínimo. Exato. Só que a rua foi projetada para isso? Você tem uma rua que foi projetada para passar bem menos automóveis e aí você tem um prédio, aliás, nunca um prédio só, né? Uhum. Vários outros prédios, aquela rua vai ter problemas, trânsito, no mínimo, congestionamento. Pois é. De repente, bairros onde a gente trafegava de uma forma muito tranquila, hoje precisa de um farol a cada quarteirão. Verdade. E o asfalto, que não foi projetado para tanto automóvel estar passando, né? Começa a ficar esburacado, né? Por conta do excesso de utilização. Isso. Vamos para o próximo agora. Né? O lar, sua inserção na comunidade, na família, moldam a pessoa. Essa é uma coisa que eu queria também especular aqui para que você, professor, você, professora, trabalhasse com seus alunos. Olha, vai se pensar, né? Pois é. Será que os prédios, né, os apartamentos como são feitos, será que eles acabam de alguma forma interagindo a ponto de influenciar a questão da padronização dos gostos, dos ambientes, das sensações? A questão da individualização a gente já falou bastante. Verdade, olha, agora pensei, talvez o arquiteto escolha até o lugar onde eu vou sentar na minha sala. Não, Boa. Incrível isso, puxa vida. Boa. E também aí é inevitável que a gente pense se o condomínio reproduz sinais de segregação social, né? Nossa. Moradores, visitantes, empregados, até porque segurança é uma das principais vertentes que eles vendem. Isso, e segurança protegendo as pessoas de quem? Segurança ou segregação, né? Se pensar. Muito bem, o próximo agora, por gentileza. Gente, olha, aqui não estou fazendo merchan, não estou sendo o Robert, mas aquela foto que eu tirei da minha varanda, que ilustra a proposta, acabou me inspirando num capítulo de um livro que eu escrevi chamado Afetos Urbanos, que eu vou pedir agora para o professor ler esse trecho aqui, já que a praia dele Com é prazer, literatura, nossa, é português, para a gente propor aqui depois uma investigação sobre esse relato. Vamos lá, professor? Com certeza. Afetos urbanos, cidade. Quando criança, acostumei a chamar de cidade os locais marcados por aglomerações verticais. Por isso, todas as vilas terminavam no rodapé dos elevados.
De repente, meio do nada, a cidade que antes ficava na dela, feito ilha distante, dessas que a gente vê da margem, mas não tem fôlego para alcançá-la, a nado, não se contentou mais em devorar apenas o firmamento. Feito tentáculos de andaimes, dos terrenos baldios ou de velhas casas demolidas, germinaram guindastes, prédios, vieram brotando e desfazendo os vales que separavam minha província da zona central. Próximo. E assim não era mais eu que ia até a cidade, era a cidade que me representava a partir do portão da casa da minha vila, aprisionando-me sem canteiros, sem atos, sem amplitude. A cidade subitamente perdera o alumbramento de outrora. Estava eu acantonado por colunas arrogantes, aquartelado por varetas cimentadas, encarcerado por meridianos artificiais, encastelado do lado de fora das torres. Da minha varanda, muralhas furadas por guilhotinas me decepavam a vastidão, e o astro-rei, que antes precisava sobreviver às garoas, às névoas, à noite e à indiferença, hoje, da minha ex-vila, tem que se esforçar também para desviar-se das paliçadas de monólitos. Quando consegue, sinto tão cansado que mal vai além de um Fá sustenido. Literatura agora é a praia do professor. Queria que o senhor comentasse aqui, queria que você, senhor, comentasse aqui essas duas questões que a gente está propondo para os professores. Que fenômeno urbano a gente detecta no trecho? O fenômeno urbano da verticalização da cidade. A gente percebe como o autor, no caso o Alcides, né, ele percebe com a sensibilidade, com o olhar subjetivo, com o olhar afetivo, aquilo que nós falamos durante toda a aula de maneira mais objetiva. Nós falamos, olha, o caráter da cidade com os problemas, né, falamos de individualização, falamos de problemas urbanos, semáforo, falamos de buracos nas ruas, falamos de trânsito, congestionamento. E o olhar afetivo que o autor, né, traz para a cidade, olha, mudou meu olhar, eu me sinto preso, me sinto tolhido. Então, essa subjetividade ela é expressa de maneira muito clara e objetiva no texto. Muito bem. Gente, a gente aqui não está vocacionando regra, não. Ninguém está dizendo que você tem que detestar esse fenômeno. Essa é uma avaliação que o professor vai fazer com os seus alunos. De repente, a gente está colocando aqui algumas visões, mas não são as únicas, e de repente pode ter gente que vai adorar esse cenário. Por isso mesmo eu falei visão subjetiva, porque esse texto traz essa visão subjetiva. Porque, olha, ao mesmo tempo que para o texto trouxe uma sensação de tolhimento, de prisão, para uma outra pessoa traz uma sensação de realização. Estou na minha casa, consigo olhar para o horizonte. A verticalização talvez traga para uma outra pessoa, olha, a capacidade de olhar a cidade de uma outra perspectiva. Muito legal. Vamos para o próximo, por gentileza, aqui, para a gente encerrar, né, uma proposta de tarefa, pesquisa, debate estudantil, sobre os seguintes tópicos. Gente, a cidade ela é organizada através de um plano diretor. É super importante que as comunidades participem dos debates, mesmo que ainda indiretamente, de forma representativa, com os políticos que trabalham a questão do plano diretor, porque é a sua vida que está em jogo, é o seu bairro, é a sua comunidade. Verdade, às vezes constrói um comércio lá da sua casa, você não gosta daquilo, mas está no plano diretor que é permitido, então você não participou de nada de decisão para que aquilo acontecesse, aí você só resta arrependimento, né? Muito bem. Então, vamos pensar a questão do plano diretor. Qual é o impacto sobre as casas térreas que ficam cercadas de prédio? As coabs mais se assemelham ou se diferenciam dos recém-construídos condomínios que a gente vê na periferia? E, por último, apontar, justificar prós e contra dos processos de verticalização que ocorrem nas periferias. Eu aqui queria agradecer a presença do mestre. Valeu! Foi um prazer, professor. Tamo junto. Galera, parceiro professor e professora, bom trabalho. Tchau, valeu! Tchau, tchau.